Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou o Miguel. Este é o meu podcast sobre saúde mental, pessoas que criaram o seu caminho e partilham conhecimento. Eu sou coach e atleta e hoje tenho o prazer de trazer aqui uma colega que é coach, é enfermeira, iniciou agora um projeto que eu acho que é de valor. E queria-te agradecer, André, por aceitares o convite. Olá, Miguel. Olha, bom dia. Antes de mais, eu quero te agradecer esta oportunidade de estar aqui num palco que é teu e que tu também desempenhas o teu papel. E quero-te agradecer muito este teu convite para estar aqui e para podermos partilhar, se calhar, um bocadinho assuntos diferentes daqueles que tu tinhas antes, apesar de ser coach. A minha área de intervenção será a parentalidade, e será uma ótima oportunidade para dar a visão a esta área que ainda está assim um bocadinho em desenvolvimento, por assim dizer. E quero-te agradecer muito e dar-te os parabéns pelo teu podcast e por todas as partilhas que tu fazes e por trazeres à luz todas as pessoas que também têm projetos. Obrigado. Diz-me porque é que mais tanto este tema em ti? Porque é que é esse o teu foco? Olha, Miguel, eu desde que me conheço como ser humano, eu adoro crianças, sempre gostei muito de crianças e de interagir com crianças. E pronto, quando fui tirar a enfermagem, o gosto pela enfermagem surgiu porque eu gostava muito de cuidar do outro e gostava muito de ajudar as outras pessoas e sempre me cativou esta área e então escolhi tirar a enfermagem. E quando fui trabalhar na área da enfermagem, eu comecei a trabalhar na área de adultos, mas realmente o sítio onde eu me sentia muito feliz e apesar de normalmente encontrar as crianças em contexto de doença, era trabalhar com crianças. Tenho uma ligação especial com crianças, uma empatia muito grande, não sei se pela sua vulnerabilidade, não sei se pela sua autenticidade, se por todas as características delas, não é? Que ainda são muito puras, eu tenho um carinho enorme por elas. E então comecei a trabalhar na área de adultos e chegou um momento em que eu percebi que eu precisava de fazer algo mais por mim, também para o meu bem-estar e para o meu bem-estar profissional. E então escolhi mudar de área e ir para a área que realmente me cativou, que foi a área da pediatria. E adoro. Entretanto, já trabalhava há alguns anos na área da pediatria e senti que precisava de fazer mais alguma coisa para por assim dizer, expandir os meus conhecimentos, expandir as minhas práticas, expandir a minha comunicação e então fui fazer um mestrado de especialização de enfermagem em saúde infantil, que terminei há cerca de 2 anos. E já durante este processo de aprendizagem eu senti que estava a faltar algo, dava muitos conhecimentos técnico-científicos, mas não me estava a dar aquele dá cunho humanitário, mas eu precisava de algo mais. E então houve um dia que surgiu nas redes sociais o tema da parentalidade e eu fui começar a pesquisar o que era isto, a parentalidade que está a ser implementada, a parentalidade consciente ou a parentalidade positiva no nosso país e a nível mundial, e quais seriam os benefícios. E quando eu comecei a perceber a potencialidade desta área, quando eu comecei a perceber que iríamos conseguir ver a criança para além dos padrões da sociedade, daquilo que nós pais temos, ou pessoas da sociedade temos padronizado sobre as crianças, fiquei completamente apaixonada e percebi que precisava e queria muito investigar e saber mais sobre essa área. Então fui fazer uma formação na área da parentalidade com uma pessoa de renome a nível nacional e quando eu fui fazer a formação por todas as vertentes que trazia do coaching, do desenvolvimento pessoal, da programação neurolinguística, eu percebi que a parentalidade abrangia todas elas e o desenvolvimento pessoal. Quando eu comecei a trabalhar comigo no desenvolvimento pessoal, eu percebi quais as potencialidades que este caminho do desenvolvimento pessoal traz para nós enquanto seres humanos e para nós como agentes
de semear, por assim dizer, e dar alicerce e raízes às crianças para crescerem de uma forma segura, de uma forma baseada no respeito, no amor incondicional, deixar de lado este paradigma de que temos que controlar o comportamento das crianças, mas que a base da parentalidade é a relação e a conexão entre os progenitores e a criança, porque muitas vezes não são os pais que educam as crianças. Deixou-me completamente fascinada e o meu projeto e a minha área de intervenção realmente é esta, porque é um gosto enorme por isto que te estou a dizer, por ter muito dos conhecimentos que nós temos da psicologia e do desenvolvimento infantil em si, mas tem muito da área do coaching, do desenvolvimento pessoal, da programação neurolinguística, da autorregulação dos pais, como exemplo a autorregulação das crianças, porque acho que sinto que nós, sociedade no geral, e peço desculpa se ferir suscetibilidades, vemos as crianças como adultos em ponto pequeno, mas a verdade é que elas não são adultos em ponto pequeno. Os sistemas de regulação dela cognitivo, para tu teres uma ideia, acontecem entre os 6 e os 7 anos e está completamente formada aos 24 anos de idade. Portanto, nós como sociedade exigimos muito o porta-te bem, né? Aquele conceito do porta-te bem, e o que é bem e o que é mau. Só por isto já estamos a fazer um julgamento e normalmente dentro da parentalidade também nos fala muito que o comportamento é um sistema de comunicação da criança perante os progenitores ou perante as outras pessoas da sociedade. Se o comportamento é uma forma de comunicação, se nós estamos a anular o comportamento, nós estamos a anular a comunicação que a criança está a ter connosco. E isto para mim foi, olha, não sei, foi encontrar assim uma caixa de tesouro que realmente me enche a alma, me enche o coração e que eu senti que deveria fazer alguma coisa e trazer estes conhecimentos para o meu dia-a-dia, para mim como pessoa, para mim enquanto futura mãe. E pronto, é basicamente isto. E tu no teu dia a dia que vamos agora esmiuçar um bocado mais isto, que erros ou falhas tu vês? Olha, uma pergunta muito pertinente, obrigada. Eu no meu dia a dia, como tu sabes, eu trabalho com crianças e eu vejo muitos comportamentos, nomeadamente um daqueles que me choca imenso e que me toca de uma forma assim mais especial e que me incomoda e que tento desmistificar um bocadinho é quando a criança está a chorar. Há muita tendência dos pais ou progenitores ou das pessoas que estão à volta da criança, quando a criança chora, o primeiro comportamento é dizer não chores. Se nós, seres humanos, o primeiro comportamento que nós temos na nossa vida é chorar, é fisiológico. Para que dizer às crianças não chores? Principalmente eu, no meu trabalho, que estou a lidar com situações de doença, são situações desafiantes para a criança, às vezes a primeira vez, uma situação completamente desconhecida de hospitalização. Se a criança é através do choro, que é libertador, que nós sabemos, é uma forma de lidar de exteriorizar as emoções, dizer não chores é realmente estarmos a criança começar a aprender desde muito pequena que tem que comer, entre aspas, as suas emoções, ou seja, tem que se resguardar das suas emoções e não as exteriorizar, porque chorar é um comportamento. Depois, tendo em conta que enquanto bebés, como os bebés não falam, os pais têm a capacidade de decifrar que o choro da criança lhes quer ensinar alguma coisa, que lhes quer dizer alguma coisa, ou sobre as necessidades que a criança não estão a ser satisfeitas, ou fome, ou dor, ou desconforto, o que quer que seja. Se os pais, enquanto eles são bebés, têm esta capacidade de decifrar o choro, porque é que se esta capacidade inata do ser humano vai se perdendo à medida que a criança vai crescendo e vamos lhe colocando limites à expressão da sua comunicação, à expressão das suas emoções. Esta é aquela que realmente me toca particularmente,
Também há aquele comportamento tendencialmente dos pais de subornar, entre aspas, a criança com alguma coisa. Olha, se tu fizeres isto, a seguir eu dou-te isto, sabes? Parece que estamos aqui num jogo de recompensa, quando penso que quando há uma boa relação, e a parentalidade fala sobre isto, quando há uma boa relação entre os progenitores e a criança, consegue-se que haja uma cooperação e que a necessidade, quer dos progenitores, quer das crianças, seja satisfeita de forma equilibrada para os dois. E também, nós enquanto adultos, muitas das vezes não estamos com as nossas necessidades satisfeitas, não nos conseguimos regular a nós próprios e exigimos à criança que vive connosco ou à criança que está à nossa volta que tenha esse sistema de regulação e que não se expresse emocionalmente ou que tenha comportamentos mais adequados num dia em que nós estamos mais irritados, quando a responsabilidade é nossa. E a parentalidade também traz isto da área do coaching, da responsabilização, que cada um tem que ser responsável para respeitar as suas necessidades e respeitar as do outro. Tu agora tocaste aqui num tema que é muito interessante, que é porque nós dizemos, não é, para os miúdos não fazerem alguma coisa, não é? Mas nós, no fundo, temos que liderar por exemplo, não é? Com atitudes, não só palavras vazias. Certo, concordo plenamente. Os pais são o maior exemplo. Os pais, eu peço desculpa quando uso a palavra pais, mas é os progenitores, porque há muitas crianças que não vivem com os pais e eu utilizo muito fluentemente a palavra pais, mas quando utilizo pais é essencialmente os progenitores. Sim, os progenitores são os primeiros exemplos da criança, são as primeiras pessoas que eles vão modelar. Como tu sabes, em programação neurolinguística fala-se muito de quando uma pessoa deseja muito atingir um estado ou o sucesso profissional, que deve modelar as pessoas que chegaram e que conseguiram aqueles objetivos. Então a criança, as primeiras pessoas que ela vai modelar vai ser os pais. E por acaso, há uns tempos, vou partilhar aqui contigo, eu tive uma reflexão com um casal amigo que eles dão uma educação, pronto, são uns pais muito presentes na educação da criança, no seu desenvolvimento. Só que eles têm muita tendência em que ela realmente se porte naquela linha, sabe? Que não desvie muito. Só que ela é uma criança que precisa tem uma necessidade muito grande de exploração do meio. Ela é muito criativa, mas ela, para ter essa criatividade de expressar, de comunicar, é super comunicativa, de desenhar e assim, ela tem que explorar o meio e os pais cortam-lhe um bocadinho os limites, sabes? Imagina, ela quer explorar quando está num sítio e eles têm tendência, principalmente quando estão rodeados de mais gente, de anular esse comportamento da criança, que é tão importante para ela. E a criança faz birra, a criança quando isso acontece, faz aquelas birras tipo estrela, chora, faz movimentos muito acentuados com os braços e com as pernas, faz essa birra tipo estrela do mar. E eles nesses momentos têm tendência a julgar, olha, estás-te a portar mal, olha, qualquer coisa, sabes? E a criança naquele momento, ela precisava mais que eles realmente compreendessem esta necessidade. Mas realmente eu já estive com eles e o próprio pai faz um tipo de birra, porque eu já presenciei e disse-lhe: olha, tu estás a ter um comportamento que para ti não é, mas realmente é como se fosse uma birra da tua filha. E no dia em que eu lhe trouxe essa consciência, ele disse: tens toda a razão, e eu não estava a conseguir interpretar desta forma, porque cada criança é uma criança, e a parentalidade também nos fala muito sobre isto, sobre os tipos de
personalidade, entre aspas, eles falam um bocadinho de energias e eu estava aqui um bocadinho a evitar a palavra energias, porque as pessoas quando falamos de energia acham que é uma coisa esotérica, mas falam muito da parte das energias. Cada criança tem a sua energia, há crianças que necessitam mais de segurança, há crianças que necessitam mais de afeto, há crianças que necessitam mais de exploração, há crianças que necessitam de uma liderança, elas desde muito pequeninas que mostram aquele sentido de liderança. E se nós respeitarmos isto, é meio caminho andado para a criança desenvolver na sua autenticidade, na sua personalidade. E eu acho que realmente a sociedade ainda não está aqui muito assente nestes paradigmas que são tão importantes e não têm consciência que são, voltando à tua pergunta, que são realmente os exemplos para as crianças. Por exemplo, uma mãe que não se cuida, que não fala com o seu filho ou com a sua filha da importância de estabelecer limites, de respeitar o seu corpo, de se autocuidar, esta criança vai ser desenvolvida sem ter a consciência desta sua importância. E quando chega a uma fase mais avançada, não tem uma autoestima suficientemente construída para entrar na sociedade. E a parentalidade também fala muito que a autoestima é um sistema imunitário um sistema imunitário social. Quando as crianças têm as crianças e os adultos, se nós virmos por nós adultos, tivermos uma boa autoestima, quando um desafio surge na vida, nós temos tendência a responder de uma forma mais leve, mais fluida, mais adequada. Se nós não damos uns alicerces de uma boa autoestima, até vamos ter pessoas, como nós temos na nossa sociedade, muito autoconfiantes, são muito bem-sucedidas, mas dentro das quatro paredes deles não se sentem felizes. Não sei qual é que é a tua opinião em relação a isto, mas... Sim, concordo. E eu agora estava a pensar que, no fundo, eu ouvi no outro podcast, eu acho que um astrofísico, que ele viu uma criança no Central Park a saltar por uma poça d'água. E a mãe não deixou, e ele ficou tipo assim, porque ele fala, não é, das coisas mais importantes, seja pessoas assim de sucesso ou quem for, mas mesmo as crianças é curiosidade para eles aprenderem. E aquele ponto ali de curiosidade levou ali tipo uma âncora que não devia fazer aquilo, não devia experimentar. Não é? E como no fundo isto depois mexe com a essência de cada um. Não é? Nós falamos no coaching um bocado disso, trabalhamos a essência e o propósito, não é? E a missão de vida. E é tão importante, no fundo, nós respeitarmos que, ok, são nossos filhos, é nosso agregado familiar, mas têm a sua maneira de expressar e vão ter o seu caminho individual, não são os nossos bonecos, não é? Certo. Tu tocaste aí numa palavra super importante, que é curiosidade, e realmente a parentalidade fala-nos muito que os pais devem ter a curiosidade de perceber o que é que aquele comportamento nos está a tentar dizer. Há as crianças comunicam através dos comportamentos e se os pais tivessem a curiosidade de perceber neles porque é que têm determinados comportamentos, de ter a curiosidade de perceber o que é que estão a sentir, conseguiriam desenvolver esta estratégia para serem curiosos também no comportamento com os seus filhos, de serem decifradores, entre aspas, ou entre aspas não, o termo é esse mesmo, decifrador do que é que aquele comportamento quer dizer. Porque repara, uma criança, vou-te dar aqui um exemplo que se fala muito destas situações, mas um exemplo. Imagina que há uma criança que tem uma energia, ou seja, aquele tipo de personalidade que é muito de afeto, que é muito de toque, que é muito de... E nós sabemos que há crianças assim. Se reparares à tua volta, vê se consegues identificar alguma criança que seja mais este estilo, que esteja sempre mais... Por exemplo, ainda ontem tive com uma pessoa que o filho estava
eu não sei precisar o tempo, mas durante o tempo em que eu estive ao pé dela, foram cerca de 1 hora, eu ouvi-o dizer à mãe umas 5 ou 6 vezes: eu gosto muito de ti, e foi dar um beijinho à mãe, e ele sentia também a necessidade de a mãe lhe dizer: eu também gosto muito de ti, porque quando isso não acontecia, ele repetia até a mãe lhe dar algum feedback. E este termo da curiosidade é realmente, tocaste na palavra chave, realmente, da parentalidade. E eu continuar com esta situação, quero dispor que realmente a parentalidade tem alguns uns 4 valores, por assim dizer, que assentam na parentalidade. Um deles é o igual valor, em que nos vem falar que dentro de um núcleo familiar, ou estamos a falar de parentalidade porque começámos por este tema que é a minha área de intervenção, mas estes 4 valores e a parentalidade, uma coisa que me deixou super entusiasmada foi que realmente é extensível a qualquer relação que nós estabeleçamos, qualquer relação interpessoal, quer seja no trabalho, quer seja num relacionamento amoroso, quer seja numa relação criança-progenidor qualquer. Então, um dos valores base é o igual valor, em que nos vem falar que a necessidade da criança tem exatamente o mesmo valor e a mesma expressão dentro da relação que a do adulto. Exatamente como numa relação amorosa, as tuas necessidades têm exatamente o mesmo valor que as necessidades da tua companheira ou do meu. Exatamente como numa relação de trabalho, as necessidades do meu colega têm igual valor às minhas, e nós temos tendência a achar que as nossas devemos nos valorizar mais. E este para mim foi um valor que foi um rodar de chaves em mim, que olhar realmente para o outro de forma íntegra, que ele realmente também tem as suas necessidades. Outro valor é a autenticidade, que as crianças também têm, e tendencialmente como adultos, à medida que crescemos, temos tendência a perder esta autenticidade, a autenticidade de se expressar, de manifestar as suas emoções. Nós, como adultos, se reparares, temos tendência a não chorar em público quando nos sentimos mais afetados, e vamos perdendo esta autenticidade que deve ser mantida e deve ser respeitada nas crianças, a sua forma de expressão. O respeito pela integridade também é outro valor da parentalidade consciente, e a responsabilidade pessoal, que nós somos responsáveis pela nossa autorregulação, para nós também transmitirmos esta autorregulação às crianças e às outras pessoas, mas estando conscientes que a autorregulação das crianças vem muito mais tardiamente, e nós adultos temos tendência a começar a rotular as crianças com portas-te bem, portas-te mal, assim não vou gostar de ti porque estás a ter esse comportamento. E realmente o amor, é importante também eles sentirem o amor incondicional, quer tenham um comportamento menos adequado, quer tenham um comportamento mais adequado, eles têm direito a sentirem-se amados de igual forma, em qualquer uma das situações. E quando nós adultos ganhamos consciência que estes mecanismos de autorregulação das crianças acontecem numa fase mais tardia, eu sinto que levamos as coisas com mais leveza. Tu, no fundo, o que estás a dizer, pelo que eu entendi, não é? É que todos nós, não é? Nós vemos o mundo com um certo filtro. E há um certo risco depois de nós, não é? Porque nós somos programados, seja a televisão, seja os professores, seja livros, não é? Seja este podcast, metemos as pessoas em caixas, e há o risco que nós fazemos isto com as crianças, e em vez de vamos criar um risco da criança não se exprimir a sua verdadeira forma e ser se calhar uma cópia da mãe, porque foi aquele padrão que lhe foi passado. Eu sinto que a nossa sociedade está a despertar para estes conhecimentos e para permitirem as crianças desenvolverem-se de uma forma autêntica, coisa que nós tínhamos uma autenticidade porque tivemos muita liberdade de comportamento. Eu falo por mim, na minha infância eu brincava muito na rua, não tinha muitas horas de chegar a casa, quando começava a cair o dia é que a gente regressava a casa. E hoje em dia, tendo em conta que as crianças estão
estão numa sociedade em que os pais trabalham até altas horas, têm trabalhos exigentes também, têm horas de chegada à casa, têm horas de deitar, têm horas de dormir, têm horas de fazer os trabalhos de casa e realmente há muitos dias que não há hora de brincar. E o brincar das crianças hoje em dia são o telemóvel e as crianças, que também têm a sua importância no seu desenvolvimento, e nós sabemos que também tem isso, mas também deve ser, eu acho que esta ligação e a conexão entre as crianças e os adultos está-se a perder um bocadinho. E, e pronto, e realmente eu sinto que, por exemplo, uma das coisas que acontece é, por exemplo, em Portugal, quando há a introdução alimentar das crianças, deve-se introduzir sopa. E há muitos pais que passam por períodos muito desafiantes neste processo de introdução alimentar com a sopa, porque a nossa sociedade programa às cabeças dos pais que as crianças têm de comer sopa. E se tu fores ver outras culturas e outros países, as crianças são igualmente saudáveis em termos físicos e não comem sopa, comem os legumes e as frutas de outra forma. E isto acaba por criar essas caixas que tu estás a dizer. Se a criança não comer sopa, não é saudável. Se a criança não tiver um comportamento adequado, ela é mal comportada. Se a criança se expressar de uma forma mais irritada, com choro, com aqueles movimentos, as tais birras, é uma criança birrenta. E realmente eu sinto que realmente as crianças são colocadas nessas caixas e começam a vestir a pele dessas caixas e começam a desenvolver, a aceitar nelas as crenças limitantes de que são mal comportadas, que fazem birras e este tipo de situações. Não sei se tu também tens esta percepção e se as caixas que falavas eram desta forma ou não, mas é sentido de abordar a tua questão assim. Tu tocaste agora nos aparelhos e eu tinha aqui uma pergunta, não é? Relacionada com a dopamina, não é? E as redes sociais e tudo esta, no fundo, todo este hit de dopamina que nós temos constantemente, não é? Mesmo nós adultos, nós estamos um bocado viciados, é uma droga geral, tipo café. Hum, e tu notas nos miúdos, nas crianças, esta, quererem estarem, não estão sequer aborrecidas, têm que estar sempre a mexer no telemóvel. Ou, o que é que isto compromete a longo prazo? Olha, pronto, falaste aí numa situação muito importante, eu vou chegar a ela, mas no outro dia dei por mim a pensar que nós vivemos numa sociedade sapatilha, entre aspas, temos sempre os sapatos calçados, prontos a agir. E quer seja da área do coaching, do desenvolvimento humano ou da parentalidade, em todas essas áreas se fala da importância de ir à natureza, a importância de aterrar, de andar descalços, para a libertação de energia, de brincar na terra e desse tipo de situações para que haja movimento de energia. E eu sinto que hoje em dia as crianças, quando vão ao parque, realmente andam na sociedade de sapatilha. Poucas crianças, tirando na praia, o resto das crianças andam sempre calçadas. Portanto, acho que ao andarem calçadas estamos-lhe a tirar este mecanismo de libertação, de uma das formas de libertação de energia que lhes está a ser dada, que lhes é dada de forma gratuita e de forma tão generosa e humilde como a natureza é, que, como tu sabes, ela passa nos ensinamentos brutais. Um, e depois, relativamente aos mecanismos que tu estavas a falar dos telemóveis, as crianças também estão muito paradas, ao contrário do que a gente sabe, do que a gente pensa, os níveis de obesidade têm estado a aumentar em alguns países e eu também sinto que é um bocadinho por causa disto, porque as crianças chegam a casa, pegam no tablet, no telemóvel ou na televisão e ficam paradas. E como nós sabemos,
também destas áreas todas, o exercício físico também é uma forma de nós libertarmos emoções menos agradáveis, por assim dizer. A raiva, a frustração, se tu fores investigar um bocadinho desta área do desenvolvimento pessoal, nós como adultos, quando nos sentimos assim, uma das formas que nos falam é ir fazer o exercício físico para libertarmos essas energias menos potenciadoras para nós. Se a criança vai estar ligada a um tablet, ela não vai ter esse mecanismo de libertação, portanto, vai-se libertar de outra forma. Eu não sou contra o uso de telemóveis e televisão, porque acho que também têm a sua importância. Eu acho que deveria ser limitado um bocadinho o tempo que as crianças passam lá. Mas acaba por ir um bocadinho dentro de encontrar aquilo que tu disseste, sendo os progenitores o primeiro exemplo para as crianças. Se o pai está a falar com a criança e está com o telemóvel na mão, tendencialmente as crianças vão aceitar que aquele comportamento é o mais adequado, que é usar os telemóveis, os tablets e por aí afora. Não sei se tu também concordas com isto ou não, mas eu sinto muito isso. Hoje em dia, basta ver, nós somos o reflexo, não é? Nós progenitores por exemplo, tenho crianças à minha volta, nós somos o reflexo. Se nós formos para um café, tendencialmente, e estivermos a falar uns com os outros com o telemóvel, claramente que a criança também vai querer o telemóvel. Se nós, se como adultos, formos realmente para uma mesa de café com os nossos amigos que tenham crianças e tenhamos o cuidado de levar canetas, lápis, alguns jogos, sei lá, qualquer coisa, interagirmos com eles, eles também vão interagir connosco de certeza. Só se nós não temos disponibilidade para esse tipo de atividades, porque também estamos absorvidos em falar e só estarmos ocupados com as nossas necessidades, a criança também é um ser humano e realmente ela tem uma necessidade de energia, tem muito mais energia do que nós e uma necessidade de exploração maior. Portanto, não podemos exigir a uma criança que se sinta confortável sentada numa mesa de café ou de restaurante não sei quantas horas. E outra coisa que eu não sei se tu já te apercebeste, na nossa altura, quando os meus pais iam jantar fora, eu tinha a liberdade de ir à rua ou de andar ali pelo restaurante e as crianças que estavam nesse restaurante até brincavam umas com as outras. Hoje em dia isso não é permitido. Um pai, aconteceu-me, não foi este ano, mas há 2 anos atrás, eu tive o meu afilhado aqui de férias, a gente foi almoçar fora e realmente ele saiu da mesa e andava mais por ali. E nós fomos chamados a atenção porque a criança andava a explorar o meio em volta. Portanto, a própria sociedade também está a criar limites muito rígidos às crianças para se desenvolverem, porque é através da exploração que elas conhecem. Repara, quando eles começam a crescer, eles começam a explorar as mãos, os pés, eles próprios fazem isto, não é? Porque no fundo este tema é muito importante porque nós estás a moldar o futuro, não é? Eu costumo dizer que eles são tipo o nosso update, não é? Eu espero que eles sejam maiores, mais fortes, mais inteligentes, mais tudo, não é? Achas que é mesmo a altura certa de incutir, não é? Os valores certos, não é? E ver ali as crenças limitantes, não é? Ou até mesmo antes de instalar crenças limitantes. Olha, o nome Sementes de Amor, que é o nome da minha página, vem resultante disso mesmo. Que eu sinto que o que eu quero deixar são pequenas sementes de conhecimento que eu adquiri e de aprendizagem e de reflexões que vou tendo e insights que vou tendo em termos pessoais, mas que existem também já escritos em livros e em montes de artigos científicos resultantes desta situação. Eu sinto que realmente as crianças são as flores que vão brotar no amanhã. E se forem desenvolvidas num solo seguro, num solo devidamente nutrido, num solo onde são devidamente reconhecidas, num solo onde há intenções claras do caminho a seguir dos pais referente a si próprio, referente àquela criança e referente à família em si, eu acho que a tendência é realmente as crianças prosperarem de uma forma mais saudável, em termos físicos, emocionais, sociais, espirituais,
e também de acordo com a sua autenticidade, e que realmente elas têm tendência a ser crianças e adultos mais bem-sucedidos, com uma autoestima mais desenvolvida e com a sua autoconfiança também bastante desenvolvida, e não se esquecendo, eu acho que é primordial dizer que há uma grande diferença entre autoestima e autoconfiança, que nós temos tendência a achar que estas palavras são iguais, mas não são, e essencialmente isto, dar-lhes umas boas raízes de autoestima para que elas realmente cresçam seguras e que conheçam os seus próprios valores, os seus próprios limites, as suas próprias intenções, para que elas próprias saibam o caminho claro a seguir. Porque no outro dia eu falava de intenções. Se nós não tivermos intenções bem definidas, qualquer coisa que a gente faça está correta, porque nós não sabíamos, ou nós não definimos o que é que são as intenções. E eu publiquei isso, que as intenções são estrelas polares da nossa vida, e é mesmo, porque não, nem sempre nós vamos conseguir agir de acordo com aquela intenção, mas no dia em que nós não conseguimos agir de acordo com aquela intenção, quer em termos pessoais, quer em termos das intenções que temos para as nossas crianças, para a intenção que nós temos perante a nossa família, ou perante o trabalho, ou perante qualquer área da nossa vida, no dia em que nós não conseguirmos agir dessa forma, não nos julgarmos e dizer e perceber que nós somos humanos e que o nosso caminho é por ali. Então, o que é que falhou no meu comportamento para não ter seguido aquele caminho? E na próxima vez, no dia em que eu sair mais vezes da rota, porque a vida não é uma linha reta e a gente vai entrando e saindo de rota muitas vezes, saber exatamente quais são as coordenadas de GPS onde eu quero chegar. E de acordo com os meus valores, de acordo com tudo, a minha essência, a minha alma, aquilo que eu gosto, e não à deriva, por assim dizer. E qual é que achas que é a importância de termos um vocabulário bom em casa, não é? E com as crianças, e mesmo inteligência emocional? Realmente eu acho que a inteligência emocional é um caminho, e a inteligência emocional para o adulto que cuida da criança, quer para um adulto que não tenha crianças, quer no meu caso, mas lide com elas, eu acho que a inteligência emocional é realmente um chavão, por assim dizer, para que nós possamos criar relações mais prósperas, relações mais saudáveis, relações mais respeitosas, relações mais autênticas. Acho que realmente a inteligência emocional é muito importante nesta vertente, e que nós, como adultos, e a parentalidade também traz isto, que as necessidades devem ser valorizadas de ambos e devem ser feitos pedidos dos pais de forma assertiva, de forma a reconhecer as suas próprias necessidades, e que as crianças, não haja o estigma de que as crianças não possam ver os pais chorar, que não haja estigma de que as crianças não possam saber que o pai tenha tido um dia mais desafiante. Eu sinto que se as crianças começarem a perceber, verem os pais a chorar, eles percebem. Eu não estou a dizer que é todos os dias, entendes, Miguel? Mas em situações pontuais, eu não sinto que seja desprodutivo uma criança ver o pai chorar ou a mãe chorar, porque assim ele percebe que enquanto criança pode chorar, e quando for adulto isso também é permitido, porque é um mecanismo de libertação e é um mecanismo de se autorregular. Tal como acho que seria super importante arranjar um momento ao longo do dia, em vez de se fazer como se faz nas escolas. Agora veio-me aqui este pensamento, nas escolas o comportamento verde, o comportamento amarelo e o comportamento vermelho, em vez de haver esse semáforo para o comportamento, se calhar haver o semáforo das emoções, para as crianças também poderem verbalizar. Elas às vezes não têm o vocabulário certo, mas se o pai, imagina, olha, como é que tu te sentiste? E ele, normalmente conhece a tristeza, conhece poucas emoções, mas se o pai lhe começar, ou o pai, ou o progenitor, começar a falar de palavras como a frustração, o medo, a raiva, as crianças vão aceitar que estas emoções também existem e que devem ser valorizáveis tal como as outras. E nós, na sociedade, temos tendência a desprezar as nossas emoções mais negativas, por assim dizer, entre aspas, mas são elas que muitas das vezes são
a porta de entrada para o nosso patamar a seguir. Não sei se tu sentes isso também. Sim. E eu tive aqui, veio-me à cabeça, não é? Nós falamos muito de sucesso e esta imagem perfeita que nós passamos nas redes sociais, mas eu acho que há uma importância enorme de nós aprendermos a importância de falhar, não é? Para melhorar e não passamos esta coisa que temos que ganhar sempre e a qualquer custo. Qual é que é a importância daqui destes dois pilares que têm que ser muito bem geridos? Olha, acho que é uma questão super pertinente, Miguel. Obrigada. Em primeiro lugar, acho que os pais deveriam, com eles próprios, refletir o que é sucesso para ele. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, ser uma pessoa bem-sucedida é ter um carro XPTO, uma casa na linha do mar e o que quer que seja. E o sucesso para mim, certamente, que a minha definição e o meu conceito de sucesso é completamente diferente do teu. E isto acho que é a primeira semente, por assim dizer, que nós temos que ter noção que o sucesso é diferente de pessoa para pessoa e que termos a noção que temos que o sucesso deve acontecer na pirâmide do desenvolvimento, do ser, do fazer e do ter. Nós, para termos o que por assim dizer, o sucesso deve ser alicerçado desta forma. Nós primeiro devemos fazer, ser, peço desculpa, depois fazer e depois ter. Não sei se concordas com isto, porque nós estamos muito enraizados que ser bem-sucedido é ter alguma coisa, é ter mais valores materiais, é ter uma vida financeira estável. Isto é para nós, sociedade de Portugal. Se nós formos para outras civilizações, o sucesso nada tem a ver com isto, porque há culturas que eles nem sequer têm. O dinheiro é importante, não é? E as crianças também desde o início devem ganhar consciência que o dinheiro é importante, que o dinheiro deve ser respeitado, que o dinheiro é uma energia que também deve fluir, mas que os nossos resultados não sejam só baseados em valores materiais e que um sucesso de um adulto não é medido pelo sucesso, pelos bens materiais, e as crianças também ficarem alicerçadas nesta situação de que elas, se forem felizes, se forem capazes de se desenvolver de forma autêntica, de forma respeitosa, elas já estão a ser bem-sucedidas, e evitarmos esta comparação que ainda acontece nas escolas, de que quem tem um 18 é mais bem sucedido do que quem tem um 15, porque são coisas completamente diferentes, são crianças completamente diferentes, com objetivos e intenções de vida completamente diferentes, e uma criança que tem 15 deve ter igual valor, igual respeito a uma criança que tem 18. Não sei se fui de encontro àquilo que tu querias que eu falasse, mas sinto muito isto. Sim, sim, faz sentido. Hum, a nível de criatividade, não é? As crianças nascem super criativas e depois nós começamos a dizer: não faças isso, não desenhas, está mal isto. Qual é que é a importância dessa criatividade, não é? E depois nós achamos, não é? Não sei escrever, não sei pintar, não sei, não é, fazer entrevistas, não é? Quando no fundo é tudo uma questão de repetição, não é? Sim, a criatividade é algo inato nas crianças e inato em qualquer um de nós. O cérebro é dividido pelo hemisfério direito, pelo hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo está ligado à razão, ao fazer acontecer, e o lado direito à intuição e à criatividade. E nós, enquanto crianças, temos o hemisfério direito muito desenvolvido. E durante o nosso processo, devido às inúmeras situações que acontecem, nós vamos ficando piratas. Puxamos o lado direito do cérebro e vivemos só com o lado esquerdo do cérebro ativo, o cérebro extremamente racional, e fechamos então essa criatividade que tu estás a fazer, que está associada ao lado direito do cérebro, porque a criatividade,
a criatividade é uma energia feminina e nós achamos que a energia feminina é ser uma mulher e a energia masculina é ser um homem. Mas a verdade é que um homem tem que ter energia feminina e uma mulher tem que ter energia masculina. E elas devem estar em equilíbrios nos dois sistemas, homem e mulher. Quando, enquanto criança, tu não permites que esta criatividade se expresse através, porque a criatividade expressa-se através do desenho, através da dança, através, quando tu estás na natureza, a tua criatividade abre-se mais. Ou seja, se tu, como adulto, não compras os lápis de cor, porque, por exemplo, não se compra os lápis de cores e as canetas para ele riscar a parede. Se calhar é importante trabalhar com a criança hum, que o sítio para desenhar não é a parede. E no dia em que acontecer, aconteceu. E aceitar que as crianças realmente não têm estes mecanismos de perceber ainda muito bem qual é o sítio certo e qual é o sítio errado para pintar, mas permitir que haja estes espaços de criatividade das crianças pintarem, dançarem, cantarem, verbalizarem. Depois os pais, os progenitores ao final do dia estão muito cansados e uma criança que cante muito. Isso muitas das vezes diz: não pode estar um bocadinho calado, e isto já é criar uma barreira à criatividade. Outra situação é, imagina uma criança que até tenha muita afeição por desenhar, chega ao pé da mãe e diz: mãe, olha o desenho que eu fiz, e ela diz: está bonito. Aqui a curiosidade também é importante. Olha, em vez de fazer o julgamento do está bonito ou está feio, perceber: olha, o que é que tu desenhaste aí? Olha, porque é que tu usaste aquela cor? Olha, o que é que isso te faz sentir? Esta curiosidade alimenta ainda mais a criatividade das crianças e nós acabamos por, como adultos, agora que eu também estou mais consciente, porque eu antes também não tinha esta consciência, da importância da curiosidade quando a criança expressa a sua criatividade para alimentar esta criatividade. Porque quanto mais o cérebro é um músculo, quanto mais for desenvolvido e estimulado, mais estimulado ele mais se desenvolve. Portanto, se a criança está a utilizar o lado direito do cérebro na sua criatividade, se nós não continuarmos a alimentar com a curiosidade esta criatividade, este músculo não vai ser desenvolvido. E as crianças a nível de estrutura e limites? Achas que é importante desenhar ali bem os papéis para saber até onde é que não é com o pai, com uma mãe, com um avô, com alguém de fora, não é? Como se vai comportar? Uhum. Olha, eu acho que realmente esta situação, eu acho que os limites são importantes, mas eu sinto que em vez de trabalharmos as figuras da autoridade do avô, do pai, da mãe, eles devem começar a basear-se naqueles valores, começarmos-lhe a transmitir aqueles valores que eu te falei inicialmente, do respeito, mas criar aqui uma boa relação, porque quando há uma boa relação, há a tendência da criança em colaborar melhor naquilo naquilo que é suposto. E eu não sinto muito a situação da autoridade, que as crianças tenham que ver os pais como aquela autoridade, o avô como aquela autoridade. Acho que devem ser postos de limites que são adultos, que têm que têm as suas necessidades, que devem ser igualmente respeitadas, tal e qual quantas delas. E no dia a dia trabalhar estes limites. A minha mentora de parentalidade deu-me um exemplo que, para mim, é uma forma ainda de explicar essa situação dos limites e da importância do reconhecimento, que ela trabalha com as crianças, com os filhos dela, esta situação da parentalidade e da comunicação assertiva e de respeitar os limites. Entretanto, ela falou com isto e ela impactou-me no sentido que ela gosta de fazer geocaching e há uns anos ela estava com as crianças dela a fazer geocaching e o filho dela aproximou-se dela, bateu-lhe no braço e disse-lhe: mamã,
eu sei que tu gostas muito de fazer geocaching, mas eu estou cansada e quero ir para casa. E nós, como adultos, se nós reconhecermos a necessidade da criança, ou seja, vou tentar decifrar aqui a frase de cima. A criança reconheceu a necessidade e o gosto também de fazer geocaching, disse o sentido emocional dela, que estava cansada, e a seguir disse o que é que queria ir para casa. E nós, como adultos, se começarmos a interiorizar esta importância da comunicação, reconhecer a criança de que, imagina que ela quer ir ao parque, ou quer ir brincar, ou qualquer coisa, e a mãe, ou mãe, o progenitor, quem quer que seja, respeitar e dizer-lhe: eu sei que tu queres muito brincar, eu estou cansada e preciso de fazer o jantar. E se o disser desta forma, e a seguir dizer-lhe, quando terminarmos o jantar, a mãe brinca contigo 10 minutos antes de ir para a cama. Certamente que ele vai aceitar melhor esta situação, mas isto tem que ser trabalhado e nós, como adultos, também temos que trabalhar esta comunicação em nós e com os outros adultos para que consigamos interiorizar este tipo de comunicação em nós próprios, para que depois seja mais fácil nós o fazermos com as nossas crianças. Repara, nós sabemos que as crianças adoram comida fast food, porque não criar dentro da família um dia por mês para que essa necessidade deles seja satisfeita, sendo a mãe ganhando, ou o progenitor ganhando consciência que no dia em que se alimente de fast food não é nenhum drama para a saúde das crianças. Quem diz o fast food diz outra coisa qualquer, a ida à praia ou o que quer que seja, ou seja, dentro do núcleo familiar que haja espaço para que todas as necessidades sejam satisfeitas. O mesmo que é importante dentro de um relacionamento amoroso, ambas as necessidades serem satisfeitas. Imagina, se ele, homem, eu vou dar o exemplo do homem, gosta muito de futebol e gosta de ver jogos de futebol e ela não gosta, haver aqui um equilíbrio para a satisfação desta necessidade, porque senão vai chegar a uma certa altura em que, imagina que a mulher gosta de ir ao shopping e vai ao shopping todas as vezes e ele não vai vez nenhuma a ver o futebol. Não está a haver equilíbrio, vai haver aqui um desajuste e vai haver um dia, alguma forma de expressão deste desajuste menos adequado. E, portanto, é trabalharmos isto connosco e para depois também sermos capazes de trabalhar isto com as crianças. Muitas das pessoas me questionam porquê esta área, tendo em conta que eu ainda não tenho filhos, mas é que esta área fala-me tanto sobre mim e eu fiquei de tal maneira impactada com esta situação, que a parentalidade que nós achamos que é só para as crianças tem um impacto brutal nas nossas relações interpessoais como adultos, é incrível. E eu não estou a dizer aqui que sou uma guru e que faço tudo certo e que utilizo a comunicação certa todas as vezes, mas houve muitas coisas que mudaram no meu dia a dia. Pegando aqui no que acabaste de dizer e no teu projeto, não é? Que é Sementes de Amor. Qual é que foi a tua necessidade de criar este projeto? Qual é que achas que a tua abordagem é diferente ou qual é que é a tua fardo ar fresco? Olha, a minha necessidade que está a ser satisfeita é a minha necessidade de partilha, a minha necessidade de transmitir conhecimento. Eu sempre gostei de o fazer, ao longo do meu dia a dia, eu partilho muito conhecimento no empoderamento aos pais dos cuidados às crianças, de diversas formas, e eu senti muita necessidade da importância de transmitir este meu conhecimento também, que dentro do meu trabalho eu não tenho tanta oportunidade de o fazer diariamente pela limitação de tempo que tenho. Como tu sabes, o sistema de saúde está um bocadinho aquém das necessidades dos profissionais e das pessoas que recorrem a eles, e então foi criar um espaço onde eu possa transmitir estes conhecimentos, onde eu possa também utilizar uma ferramenta que eu até há uns tempos atrás a desvalorizava um bocadinho, que é a minha comunicação. Sempre gostei muito de comunicar, de verbalizar, de transmitir conhecimento, e portanto é a mim própria também estimular ainda mais a minha comunicação e também estimular a minha criatividade na elaboração dos posts, na escrita, que através da escrita nós também ganhamos muita consciência. Ou seja, este projeto também não é só para as pessoas, mas também é para mim, porque quando nós nos permitimos
partilhar conhecimento, também há sempre alguma aprendizagem que nós temos para fazer. E os conhecimentos que eu estou a transmitir e muitas das partilhas que eu vou fazendo, eu vivo hoje no dia a dia, e situações que eu vou desmistificando. Por exemplo, um exemplo muito claro, eu deixei claras as minhas intenções perante aquele projeto, para que nos dias em que eu me sinta mais frustrada pelos resultados, não é? Porque eu fui sem expectativa, mas no dia em que eventualmente eu me sentir frustrada com os resultados, eu ter ali um sítio onde eu recorde quais foram as intenções claras que eu tinha com a elaboração deste projeto. E que impacto tu esperas ter com este projeto? Olha, o impacto será fazer chegar a minha mensagem ao maior número de pessoas possível, será também fazer parcerias com pessoas da área para poder também eu continuar a aprender e também ter esse impacto pessoal. O impacto que eu também quero ter nas pessoas é que não aceitem só aquilo que eu escrevo, ou aquilo que eu partilho, ou aquilo que está cientificamente comprovado, mas que façam uma reflexão dos conhecimentos que lhes estão a ser transmitidos, o que é que aquilo ressoa nelas ou não. E é muito isto, é um projeto que vem muito do coração e, e de muita sensibilidade e de muita emoção, e pronto, nem tanto, há gente que gosta das coisas um bocadinho mais estruturadas. Eu também sinto que sou uma pessoa de estrutura, mas pronto, olha, também para mim é um processo o impacto também em mim é passar a minha zona de conforto e expandir. Passei da zona de conforto quase para a zona de pânico. Eu andei aqui um bocadinho a evitar fazer isto pela exposição, às vezes, porque ainda tinha a crença de não ser capaz, ou de não ser suficiente, ou de até me comparar, que já havia já há algumas pessoas a partilhar este conhecimento. E então também foi para mim um processo de passar, de expandir a minha zona de conforto. E pronto, e também trazer alguma inspiração para as pessoas que realmente se identificam com a minha mensagem e com os meus conhecimentos e com aquilo que eu quero transmitir. E que desafios tu tens e ambições? Olha, os desafios pessoais realmente são é também permitir-me, o permitir-me avançar também foi perceber que eu sou capaz, também passar aqui um bocadinho a situação que nós temos, e que enquanto criança, também se calhar vem um bocadinho da criança, de me comparar como A, com B ou com C, o caminho é meu. E os meus objetivos e os meus resultados certamente não são os mesmos da outra pessoa. É fazer de forma autêntica, de acordo com as minhas emoções, de acordo com os meus sentires, e não seguir uma forma de fazer, não é? Em termos dos desafios pessoais são estes. Em termos de desafios profissionais, realmente é conjugar o meu trabalho com a página, porque é a minha intenção ser assídua também para dar voz a este projeto, que é realmente do coração. E então quando eu faço uma partilha, realmente é uma partilha do coração, e que se chegar a uma pessoa e fazer diferença nessa pessoa, para mim já está bem. E quem sabe em termos financeiros também possa ter algum retorno. Ainda tenho como objetivo ainda complementar aqui uma área de abordagem, que também é um investimento que eu quero fazer, para poder ainda estar mais alicerçada e mais segura daquilo que eu estou a fazer e da forma como quero fazer. E qual é que é o teu propósito? O meu propósito, olha, o meu propósito é deixar sementes de conhecimento, de segurança, de conexão, de autenticidade, de respeito, de amor, em todas as pessoas que me ouçam, para que elas próprias possam criar nelas raízes mais profundas nos seus valores, na sua essência, para que possam brotar delas, ou dos filhos, ou do marido, frutos mais seguros também, mais amorosos,
mais autossuficientes, mais autoconfiantes, com mais autoestima, por assim dizer. Estamos agora a chegar à fase final. Antes de te fazer a última pergunta, alguma coisa que tu queiras falar, referir, que nós não falamos? Olha, Miguel, realmente não há assim, foi muito pelo sentir, eu não preparei nada, nem sequer sabia, nem estava à espera quais eram as questões que tu me irias colocar. A única mensagem que eu diria é realmente para as pessoas não acreditarem em nada daquilo que eu estou a dizer, mas para se permitirem explorar esta área, para se permitirem perceber qual é o impacto que esta área traz nelas e perceberem dentro delas se realmente faz sentido ou não os valores que eu referenciei do igual valor, do respeito pela integridade, da responsabilidade pessoal, a comunicação assertiva e amorosa, o respeitarmos aqui as necessidades de cada um, a curiosidade pelo comportamento que vem trazer uma mensagem, que as pessoas se permitam realmente perceber se isto faz sentido, pelo menos, e qual seria o impacto na vida delas se tivessem uma nova abordagem, se realmente definissem intenções claras e realmente perceberem que antes de começar na criança, nós temos que começar por nós e realmente para mim, enquanto futura mãe, fez muito sentido começar por mim, porque claramente serei uma mãe diferente. Não vou ser melhor que ninguém, atenção, mas vou agir mais de acordo com os meus valores, de acordo com a minha essência, de acordo com as minhas intenções, que hoje em dia tenho mais consciência do que tinha há 3 anos atrás. Isto para mim é super importante. Queria-te agradecer, André. Realmente isto foi uma aula. Eu estive aqui atento a tentar absorver o máximo possível e desejar-te toda a sorte do mundo. Acredito que o projeto vai descolar e vê-se que tu falas, não é mesmo do coração. Portanto, queria-te agradecer pelo teu tempo e por saíres da tua zona de conforto e espalhares a mensagem. Olha, Miguel, eu também te quero agradecer muito por me permitires fazer parte deste teu palco, de também dar voz pela primeira vez de uma forma tão autêntica e tão verdadeira e através da minha voz, porque acho que é também assim que as pessoas vão perceber que realmente eu vibro de forma apaixonada por esta área e é realmente um gosto pessoal fazê-la e que não é meramente porque hoje em dia se trabalha muito com as redes sociais, é mesmo uma coisa que vem cá dentro. Quero-te agradecer por me permitires trazer este cunho, este lado amoroso que tu também tens. E olha, e também desejar-te muito sucesso na bússola, desejar-te muito sucesso também nas tuas competições, no teu exercício físico, no teu desenvolvimento pessoal, que eu também sei que é muito importante para ti, e muito sucesso também nesta nova área do coaching, está bem? E olha, estou aqui para aquilo que tu precisares e agradeço-te muito e deixo-te um beijinho muito grande. Obrigado, André. Desejo